Então, boa noite a todos, acadêmicos, membros efetivos, correspondentes da nossa Academia de Letras. Boa noite, vereador Alex de Freitas, está participando conosco hoje. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco na nossa reunião ordinária da nossa Academia Frutalense de Letras. Seja bem-vindo. Então, iniciaremos agora com a apresentação do patrono da Mônica Alves. Peraí, gente, vamos lá. Tá aparecendo aí? Não. Não, né? Então, pera. E agora? Sim. Tá? Sim. Então, eu não vejo vocês, tá? Se vocês quiserem interromper, é uma apresentação muito rápida. Eu não tenho ainda conhecimento para fazer uma análise do papel social da obra da Carolina Maria de Jesus, nem mesmo uma análise literária da sua obra. Então, eu estou estudando ainda, né? Não deu tempo de eu me aprofundar mais. Então, eu vou resumir a falar um pouco da trajetória da vida dela. Então, eu vou começar com uma frase dela, que é bastante emblemática, né? Que ela faz a definição da fome. Então, ela escreveu: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Carolina foi uma figura ímpar. De difícil definição, vários estudiosos dessa obra ainda procuram definir o seu temperamento, as suas posições, a sua forma que ela escolheu de viver. Ela nasceu em Sacramento, no ano de 1914, e frequentou a escola apenas por 2 anos. Então, ela é considerada pelos maiores estudiosos como autodidata. Ela criou uma forma própria de aprender, né? Ela começava a traduzir em letras, em folhas que ela encontrava nas ruas, e foi assim que ela escreveu seus primeiros poemas. Ela mudou-se para São Paulo, viveu lá sozinha, com os 3 filhos, na favela do Canindé, um de cada pai. Ela nunca se casou, e ela começou a trabalhar em São Paulo como doméstica, como babá e como catadora de recicláveis. Em uma das casas que ela trabalhou como doméstica, foi do médico Euríclides Zerbini, né, que fez o primeiro implante de coração no Brasil, e foi ele que permitiu a ela acesso aos livros em sua biblioteca particular. O primeiro livro de Carolina Maria de Jesus é o conhecido Quarto de Despejo. Ele foi publicado graças ao papel do jornalista Audálio Dantas, que conheceu, né, esse diário escrito por ela, reescreveu algumas partes, compilou algumas partes e ajudou, né, ela a lançar o livro. Em pouco tempo após o lançamento do livro, ele tomou um destaque muito grande na história editorial mundial. Ele foi publicado em 14 línguas e 40 países. E foi assim, foi elogiado por jornalistas do mundo todo. Inclusive, eu até citei aqui uma das críticas que saiu no New York Times. Está errado aqui. Penetrante ensaio sobre o significado da fome, degradação e perseverança. Essa obra, Carolina fez um diário da sua vida. Alguns autores falam que é uma autobiografia. Esse livro, né, levou ela ao sucesso, assim, muito momentâneo, mas também teve uma queda brusca.
por duas situações levantadas pelos historiadores. Primeiro, porque era um momento de militar, né, do golpe de 1964, que qualquer crítica social não era bem-vinda, e o temperamento de Carolina, que ela teve muita dificuldade na relação com a imprensa e com a classe intelectual paulista. Ela era revolucionária, mas ela se rebelava-se sozinha, né? Então, ela era muito classificada como arrogante. E isso impediu, tipo assim, impediu não, isso fez com que a obra dela, né, fosse um pouco esquecida nos meios de comunicação. As obras principais de Carolina Maria de Jesus eram marcadas pelo memorialismo, uma literatura de testemunho, em que a autora expunha a realidade em que vivia e refletia sobre ela. Então, além do quarto de despejo, destacam-se Casa de Alvenaria, Diário de Bitita e Meu Estranho Diário. Mas, no total, Carolina escreveu mais de 5.000 páginas manuscritas, entre contos, crônicas, poesias, narrativas, peças teatrais. Ela tem 37 livros inéditos, ainda não publicados, que estão guardados no Arquivo Público de Sacramento. Carolina disse que escrevia para aliviar o cérebro e conseguir dormir. Uma das suas primeiras escritas é um desses trechos aqui que eu vou ler para vocês. Mas a dona Maria Cândida disse-me: quando eu for a Uberaba, eu trago um vestido novo para você, vou comprar um remédio para você ficar branca, arranjar outro remédio para o seu cabelo ficar corrido. Depois, vou arranjar um doutor para afilar o seu nariz. Olhei minhas mãos negras e acariciei o meu nariz chato e o meu cabelo pichain e decidi ficar como nasci. Carolina é considerada a maior escritora negra brasileira e da América Latina. E ela serviu, assim, ela é referência para várias escritoras, né, de toda a América Latina. Inclusive Conceição Evaristo, que disse que quando ela lia Carolina, era como se a gente fosse personagem dela. As angústias, o desamparo, a fome, era tudo que a gente conhecia na prática. Carolina morreu aos 62 anos, em seu quarto, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de fevereiro de 1997. Ela foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento. Carolina era todo o estereótipo que a sociedade paulista não aceitava. Mulher, negra, favelada, analfabeta e mãe solteira. Mas ela acreditava que ela iria vencer na vida escrevendo. Então, ela sempre dizia isso, mas como eu disse anteriormente, ela tinha um temperamento muito forte. Então, isso atrapalhou muito a questão das publicações das suas obras. Ela, inclusive, chegou a brigar com um jornalista, né, Audálio Dantas, que deu tanta força para ela. Ela disse, no final, quando ela foi morrer, ela chegou a dizer que se não fosse ele, ela não conseguiria, né. Ela, mesmo sendo uma autora que tinha livros, né, em best-seller, ela teve, assim, altos e baixos na vida financeiramente. Ela morreu pobre, não na miséria, como ela viveu a maior parte do tempo, mas morreu pobre, mas conseguiu estudar os filhos, comprou alguns imóveis, né, na época, mas era tudo na vida dela era muito cheia de altos e baixos. Como eu disse no início, Carolina foi uma feminista, sem saber, né, sem se denominar assim, mas ela deixa esses traços, né, nas suas escritas. Foi também escrevia também
uma literatura que eu não sei analisar, mas existem muito que eu quero estudar mais, assim, que ela chega em alguns escritos ser comparada a Machado de Assis, mas eu não sei me aprofundar nesse sentido. Depois que ela faleceu, né, que começou a despertar o interesse por tudo que ela já tinha escrito. Então, existem vários movimentos para publicar as obras dela que ainda são inéditas. E é mais ou menos isso. Eu acho que se a gente quiser debater, falar mais alguma coisa, mas é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, é tudo muito raso, em razão da profundidade em vários aspectos que a obra de Carolina representa. Ai, meu Deus, que deu? Pronto. Seu áudio, Vanderlei. Te devolvo a palavra. Nós abrimos agora para um debate, uma discussão em torno de Carolina Maria de Jesus, né, da qual a Mônica apresentou aí uma breve trajetória da sua vida, da vida dela, né? Em Sacramento, eles estão agora na perspectiva de criar um museu na casa dela, de Coralina. Eu acho que é muito interessante preservar, como eles estão trabalhando, preservando todo o patrimônio, né? Toda a história, toda a trajetória dela em Sacramento. Tem um grupo, tem uma professora de Campo Florido e outras duas professoras de Uberaba, que elas estavam discutindo toda semana, tinha uma live discutindo, apresentando um pouco com pessoas que conviveram, pessoas próximas a ela, né, pessoas de Sacramento. Foi muito interessante também. Muito obrigado, Mônica, pela sua apresentação, e fica então aberto para conversarmos um pouco sobre essa grande escritora brasileira, mineira, sacramentana, né, favelada. Janeci? Seu áudio, Janeci. Desculpa. Parabéns, Mônica, pela apresentação, muito boa. Acho que o Danley quer comentar alguma coisa sobre a obra da Carolina Maria. Parabéns, Mônica, pela escolha. Eu acho que a Carolina é uma autora que ainda demanda muito estudo, né? Ela é uma voz muito periférica dentro da literária brasileira depois dos estudos da obra dela. O fato dela estar no lugar de uma patrona é extremamente relevante, né? Então, primeiro, parabéns por essa escolha. Eu diria que, se nós pensarmos historicamente, né, Maria de Jesus é um caso único na literatura brasileira e dos poucos na literatura universal. Salvo o Saramago também começa a escrever muito tarde, a própria Clara Coralina também escreve muito tarde, mas são autores que, na maturidade, têm uma trajetória acadêmica já mais ou menos construída. Né? Os Saramago estão um pouco mais tarde também, mas são autores eruditos. Né? A utilização da linguagem da Maria Carolina de Jesus e a impostação de voz, que ela usa a primeira pessoa demais, né? Então ela usa o discurso a partir da sua experiência primária, né? E dá voz a uma camada social que sempre teve um discurso de terceiros, né? A partir de focalização heterodiegética na sua grande maioria, mostrando que é uma das primeiras vozes que singularizam a expressão das camadas menos favorecidas. Então, faz coincidir, né, a trajetória de personagem com a trajetória de escritora, de narradora. Né? Então, é o primeiro caso na literatura brasileira e diz muito sobre a nossa cultura. Nossa cultura, ela sempre foi mediada por uma elite. Né? Quando se pensa em literatura, né, mesmo aqui, né, na academia, né,
onde estão as camadas menos favorecidas? Então, existe uma certa elitização, né, natural dos processos de abstração literária. Né? São a elite, né, de uma determinada região, de um determinado lugar, que escreve a sua história e muitas vezes media, né, essa história a partir de experiências de terceiros. E a Carolina é uma das primeiras expressões dessas vozes singulares. Né? E é difícil admitir que ela tenha sido uma única, né? Assim, salvo engano, né? Até hoje, né, não existe nenhuma escritora na trajetória literária brasileira que tenha esse perfil, né, de ser pobre, né, sem instrução primária, que escreva no jargão de língua popular, sem a utilização de uma variante erudita de linguagem, o que diz muito sobre a nossa cultura. Parabéns pela apresentação, acho que é uma excelente escolha. Bom? Obrigada a você por essa análise tão mais profunda que a minha, né? Mas, como você disse, é uma autora que precisa muito ser estudada ainda, né? Tem análises mais profundas, né? Até mesmo, inclusive, na questão de narrativa, né? Então, obrigada. Só para falar mais uma coisinha, na verdade, ela é uma das primeiras escritoras negras, mas a gente tem uma trajetória de escritoras negras também. A própria Maria Carolina de Jesus, né, é uma escritora negra. Né? É a Maria Firmina de Jesus, né, dos Reis, né, é uma escritora negra. Então, a gente tem algumas outras vozes, mas as vozes são sempre silenciadas. Preciso... A Conceição Evaristo também, né? A Conceição Evaristo é mais recente, né? É nova, né? E é erudita, né? Está dentro da universidade, é professora, né? Eu até a conheço. Né? E talvez a resistência, né, seja um ponto de contato entre elas, né? Mais alguém gostaria de contribuir com a apresentação de Mônica? Na verdade, parabenizar, né, Vanderlei? Parabenizar a Mônica. Eu não perdi um pouco da fala do Genesi, mas eu tenho certeza, assim, o pouco que eu consegui pegar aqui na internet está oscilando. Acho que também foi muito, muito pertinente. Mônica, parabéns pela apresentação. Ele falou um pouco a respeito da linguagem, se eu consegui entender. Nós que não estamos conseguindo entender você, né? Pegar para representar. Vocês não estão me ouvindo? Infelizmente, não, Carol, está cortando. O áudio está cortando. Andréia? Sim, Vanderlei. Parabenizar a Mônica pela apresentação. Eu gosto muito de ouvir, principalmente vendo a sua apresentação. E quando uma pessoa que, como o Dangley falou, né, a autora sendo negra e vendo a trajetória dela sendo apresentada, né, numa academia em que as classes menos favorecidas não estão sendo contempladas, né, e isso historicamente falando, e isso vai se arrastar por mais algum tempo ainda, né, e não é que a gente queira isso, né, isso acontece mesmo, ver isso traz um pouquinho de esperança que possa melhorar, né? Possa melhorar, a sociedade reconheça. E quando você trouxe aquela fala lá, que ela era considerada arrogante, eu fiquei imaginando ela, na situação dela, né, com as memórias literárias dela, porque ela estava relatando, né, eu entendi que ela não escrevia para o outro, e sim ela escrevia o que ela estava passando, né, o que era
a verdade dela naquele momento, e aí passar por um crivo da sociedade como um todo, né, de uma classe social mais favorecida, tendo que aceitar ela, né, depois em nível até mundial. Eu acho que ela, assim, ser considerada arrogante naquele contexto, eu não sei se seria correto, né? Eu acho que ela deve ter passado por muitas coisas que a fizeram endurecer em alguns momentos. Isso foi a minha visão que eu tive, e eu tenho mais respeito ainda pela obra dela depois da sua apresentação. Muito obrigada. Mais alguém? Alex também pode falar, ficar à vontade para participar, tá? Os convidados. Não, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Realmente, enquanto a Mônica fazia a apresentação aqui, eu procurei também algumas informações aqui na internet, e realmente o assunto é bastante enriquecedor, né? A gente tem que ter mais tempo para estudar essas questões, né? Se trata de uma escritora realmente bastante interessante, né? Alguns fatores que eu desconhecia da obra e da vida da escritora. Acho que foi muito feliz. A apresentação, apesar de a Mônica talvez não se aprofundou tanto, foi bastante interessante. Aguçou bastante a curiosidade, até a minha, por sinal, aqui, e já fui direto para a internet para poder pesquisar um pouco mais, Mônica. Então, parabéns, viu? Obrigada. Se eu já fiz despertar isso, eu já fico feliz. Já. Conseguiu. Solange. Bom, em primeiro lugar, Mônica, parabéns pela apresentação, mas parabéns por representar Carolina Maria de Jesus, parabéns por representar uma mulher tão forte, como você já colocou aí, como os colegas já falaram aqui, e para mim tudo isso é um aprendizado, é um despertar. Eu estou bem na linha do Alex, fiquei curiosa para ler algo mais, para conhecer um pouco mais, para trazer mais percepções sobre pessoas que em momentos com tão poucos recursos construíram um caminho de destaque, um caminho de levar todo esse conhecimento, toda essa percepção de vida dela para tantos outros lugares e representar a gente aí em tantas situações. Então, parabéns, e eu já tenho aqui claro comigo que a cada reunião eu vou precisar de vários dias para estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais e ir além do meu mundo bastante acadêmico aqui. Obrigada, muito obrigada. Então, eu vou aproveitar e vou indicar um livro que chegou ontem, não deu tempo, né? Acho que dá. É A Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, que é do José Roberto Sebibon e Robert Levine, que é um trabalho mesmo de pesquisa sobre a vida dela, e parece bastante bacana. Mais alguém gostaria de estar colocando sobre a apresentação? Lausamar, Lil, Adriano, Lúcia. Bom, quero parabenizar a Mônica pela apresentação. É interessante a gente ter contato com pessoas que são sensíveis, que foram sensíveis, né, que tiveram uma sensibilidade e conseguiram colocar isso em texto e que a cada leitura podem ser renovados. Eu acho que trazer a fala, né, da Mônica aí, né, conduzindo um olhar sobre a Carolina, assim como o Alex falou, que faz a gente pesquisar, já foi pesquisar, eu acho que isso é importante, trazer alguns indícios e que provocam a gente fazer uma busca
no que ela mais produziu, né? Naquilo que ela mais produziu, e que eu acho que é alguma coisa que tá aí nos cantos do Brasil todo, né? Pessoas que talvez tenham sentido isso, mas talvez não consigam colocar no papel como ela conseguiu colocar, com todo o esforço, né? Todo o esforço que ela teve para poder produzir. Eu acho que essas vozes são vozes caladas, são muitas vozes caladas que têm a oportunidade de ser ouvidas através do que Carolina escreveu. Eu acho que é importante, e a fala, né, a Mônica trazer um pouco da patrona, né, da cadeira dela, porque é a representação de vozes que estão cada vez mais caladas nesse nosso país, que está, né, cada vez, que está aí nos últimos tempos aí sofrendo bastante, né? Então essa voz sendo mostrada, eu acho que é importante. Parabéns, Mônica, pela apresentação, e obrigado por instigar a gente a buscar um pouquinho mais sobre a Carolina, tá? Eu posso completar só mais uma frase aqui, mais uma colocação aqui, gente? E mesmo tendo estudado tão pouco, né, me parece que nem 2 anos lá ela conseguiu cursar a escola, ela já tinha um pensamento muito evoluído para aqueles anos, né, 1960, naquela época. É uma pessoa que, na própria história dela, que fala que não quis se casar para não ficar submissa aos homens, então já tinha um pensamento bem evoluído com relação até às questões sociais da época, né? Então, realmente merece, viu, Mônica? Parabéns, merece ser estudado, merece ser levado até a público. Essas pessoas, né, a gente às vezes não sabe o tão importante que existem personagens da nossa história, né, que podem nos ajudar até em tempos de hoje, né? Era uma mulher muito corajosa, principalmente pela época que ela viveu, né? Era uma época muito pior do que a de hoje, com certeza, né? Uma mulher bem à frente do seu tempo, né, Alex? Bem... Mais alguém gostaria de contribuir com a Mônica? Eu gostaria... Boa noite, gente. Boa noite, Mônica. Eu gostaria de parabenizar também a Mônica pela apresentação e pela escolha, como vocês todos já falaram também. E eu fico imaginando se onde ela foi vista como arrogante, claro que eu também não conheço detalhes assim de situações para ela ter recebido esse rótulo, mas para a sociedade que ela viveu era muita petulância, né? Ter a força de vida que ela teve, né? Que a escrita dela é um testemunho de vida e de luta, né? De resistência. Ela seria talvez uma mulher à frente do tempo dela até hoje, se ela tivesse nascido hoje, na sociedade em que nós estamos. Imagina nascendo em 1914 e fazendo essa trajetória. Então, onde muitos leram arrogância, a gente deve ler talvez força, resistência, né? E deixar um legado. Eu acho arrepiante essa trajetória. Então, eu queria parabenizar mais uma vez. E acho que ficou todo mundo com vontade de conhecer um pouco mais mesmo, Mônica. Você cumpriu muito bem o seu papel. Obrigada, Lúcia. Então, agradecemos, né, a Mônica pela apresentação, por ter aguçado, né, aí a nossa vontade, desejo de podermos conhecer um pouco mais sobre Carolina Maria de Jesus. Acho que isso é um dos papéis da academia, é instigar, né? Nos motivar a comunidade à leitura e a descobrir personagens, pessoas, escritores que deram a sua contribuição para a nossa sociedade e que muitas das vezes estão aí ofuscados. Na nossa próxima reunião, o Lausamar vai apresentar o seu patrono, que é o Ernesto Plastino. Então, vamos conhecer um pouco sobre a história de um frutalense, um poeta frutalense
aí o escritor Ernesto Plastino. Agradecemos, então, Mônica, pela apresentação, a participação de todos, né, a nossa reunião da nossa academia, nós discutimos aí a sua patrona. Muito obrigado. Obrigada a todos.